Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de filosofia. Hoje trataremos da indústria cultural, levando em consideração o pensamento de Max Horkheim e Theodor Adorno, filósofos da Escola de Frankfurt, criada em 1924, entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundiais. Então, esse instituto de pesquisa ao qual pertenceram Max Horkheim e Theodor Adorno, eles estavam ligados, esses dois pensadores, à Escola de Frankfurt. O instituto de pesquisa era vinculado à Escola de Frankfurt. E qual era a pretensão desses dois filósofos? Eles eram filósofos de pensamento marxista, portanto, eles conheciam o Manifesto Comunista e o pensamento de Karl Marx e Friedrich Engels, e eles queriam duas coisas. Em primeiro lugar, saber por que o recém-criado socialismo não estava dando certo, aonde havia sido implantado. E a segunda coisa que queriam é, por que mesmo com a Revolução Socialista, lá numa parte da Europa e da Ásia, por que os trabalhadores continuavam ainda subjugados ao capitalismo de forma alienada? Então, eles queriam dar essa resposta. Então, eles foram fazendo uma crítica àquilo que eles chamaram de razão iluminista, que nós chamamos de razão iluminista, e eles chamaram de razão instrumental. Então, Max Horkheim e Theodor Adorno, eles viveram aí entre 1903, no caso do Adorno, até 1969, Max Horkheim entre 1895 e 1973. Portanto, o Adorno morreu aí bem um pouco mais cedo, eu tinha 10 anos de idade, quando o Horkheim morreu, eu estava aí começando a estudar, na verdade. Então, eles criaram esse instituto de pesquisa para fazer não apenas uma crítica à indústria cultural, mas para fazer uma crítica à razão iluminista como um todo, que eles achavam que ela já havia cumprido o seu papel, embora, evidentemente, ela pudesse continuar vinculada a outro tipo de racionalidade, produzindo efeitos até positivos para a humanidade. Então, Adorno e Horkheim, na análise da sociedade de massa, que se desdobra em vários aspectos, um tema muito presente é a crítica da razão. De acordo com os autores, a razão iluminista, que visava a emancipação dos indivíduos e o progresso social, terminou por levar a um maior domínio, uma maior dominação das pessoas, em virtude justamente do desenvolvimento tecnológico industrial. Então, a ciência produzida pela razão iluminista não produziu só coisas boas. Então, Horkheim acreditava que o problema estava na própria razão controladora e instrumental, que busca sempre a dominação tanto da natureza quanto do próprio ser humano. Então, a ideia é aquela de que a razão, ela prometeu, mas não resolveu os grandes problemas da humanidade. E, por cima de tudo, ainda criou um domínio tirânico sobre a natureza e sobre o homem. Então, o que isso quer dizer? Para poder fazer evoluir, a partir da ciência, usando a tecnologia, fazer evoluir aquilo que nós chamamos de civilização, então acabou danificando o homem e danificando a natureza, porque prometeu emancipar o homem, mas há um punhado de homens emancipados criou uma massa de homens totalmente dominados pela ciência, pela tecnologia e pelo capitalismo, que consolidou a Revolução Industrial. Então, nesse aspecto, eles vão fazer uma severa crítica a essa razão, que eles vão chamar de razão instrumental. Então, usa-se a razão
pensamento para aprender, para criar algo útil economicamente, compensador. Ou seja, aquela ideia de que saber é poder. Você vê que o útil aí está entre aspas. É colocar em prática o quê? A receita de Francis Bacon, um filósofo que viveu aí por volta do século XVII. Francis Bacon, ele dizia, saber é poder. O que significava para ele isso? Saber é poder significava o domínio da natureza pelo homem, fazendo ela produzir, a partir do esforço humano, toda a riqueza que pudesse ser produzida, retirar da natureza tudo que se pudesse. Ah, professor Isaías, e a questão ambiental? Imagina se aí, logo depois do descobrimento, aquela coisa toda, né? O século XVI, século XVII, século XVIII, se as pessoas realmente iam pensar na questão ecológica. Então, isso aí não passava pela cabeça de Francis Bacon, embora que hoje essa ideia de que saber é poder significa utilizar o conhecimento para dominar as outras pessoas e não apenas a natureza, como dizia e como queria Francis Bacon. Bom, então nesse aspecto é que nós podemos dizer o seguinte, então, na sociedade capitalista, o conhecimento é um meio para se alcançar a maximização das ganâncias e dos benefícios financeiros. Ou seja, aquilo que se retira da natureza, a partir de agora, é retirado em função do lucro, dentro do modo de produção capitalista consolidado aí pela Revolução Industrial. Então, a indústria cultural foi um importante conceito desenvolvido por eles, da Escola de Frankfurt, a respeito da massificação das produções culturais daquela época. Essa teoria pode se estender para compreender o presente com o avanço da globalização. Então, quando nós falamos de globalização, nós estamos falando fundamentalmente de duas coisas. Uma, a mundialização do mercado, e a outra, a imediatez e a abrangência dos meios de comunicação. Então, hoje nós podemos encontrar, por exemplo, o tênis Nike em qualquer aldeia indígena. Mas nós também podemos divulgar as coisas e ela de um lado do mundo e ser visto no outro lado do mundo, em tempo real. Então isso aqui é a globalização. São os dois maiores aspectos, podemos dizer assim, daquilo que nós chamamos de globalização. Então, o rádio, a televisão, os jornais, as revistas e principalmente hoje a internet são os principais aliados da indústria cultural para a disseminação da cultura de massa. Funcionam como o meio de comunicação que ajuda no processo de distribuição cultural para os consumidores, que é a massa. Então, nesse aspecto, o que nós temos? A música, os jornais, as revistas, tudo vai passar a ter uma finalidade: favorecer o lucro, aquilo que é almejado pelo modo de produção capitalista. Então, nós temos aí um homem que está cercado de vários produtos, hoje alguns deles já até obsoletos, né? Como a câmera fotográfica, mas, de qualquer modo, alguém que está bestializado diante da possibilidade de comprar e consumir. Então, a indústria cultural, ela vai favorecer justamente a esse consumismo. Parece até que nós criamos também uma cultura industrial, onde tudo que a gente quer utilizar, a gente vai buscar na indústria. Então, de repente, a gente tinha o trabalho produzindo coisas para satisfazer necessidades, agora nós temos a indústria produzindo necessidades para satisfazer aquela medida do ter, que a gente nunca consegue encher na sua totalidade. Meu pai dizia que a medida do ter nunca se enche. Então, nesse aspecto, você passa a consumir tudo, até aquilo que não é necessário, coisas supérfluas. Eu costumo dizer que você vai a um sex shop, compra um bocado de material erótico para satisfazer fantasias, e depois que satisfaz essas fantasias, isso aqui é muito efêmero, quer dizer, é alguma coisa que passa logo, e aí você está de novo na solidão, na tristeza, no tédio. Ou seja,
A indústria cultural, ela promete a felicidade, mas ela mesmo retira. À medida que ela multiplica os produtos, à medida que um produto vai deixando de ter validade, fica obsoleto, aparece outro, então a gente está sempre procurando consumir. Então nós temos aí, por exemplo, no campo cultural, eu costumo dizer que nós temos hoje uma produção musical que é imediatamente para o mercado, para ter uma espécie de boom de vendas, e logo em seguida aquilo passa. Então você pega, por exemplo, aquela canção que é Eu Preciso Te Ter, meu fechamento é você, mozão. Eu não preciso mais beber e nem fumar maconha. É claro que eu não vou dizer aqui o resto da poesia, não é? Mas, de qualquer modo, foi alguma coisa que apareceu aí, durou 2 ou 3 anos e as pessoas esqueceram. E você pega, por exemplo, a música Tocando em Frente, Ando Devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais, que é uma música composta pelo Almir Sater e o Renato Teixeira em 1990. Quer dizer, a música está com 33 anos no mercado, ela é gravada, é regravada por vários artistas até renomados, porque é alguma coisa que fica. A indústria cultural, ao contrário dessa música Tocando em Frente, do Renato Teixeira e do Almir Sater, ela produz coisa para o imediatismo, para o consumo imediato. Quando deixa de fazer sucesso, aparece alguma outra coisa, para a gente achar que aquilo vai fazer um sucesso, de fato, durante alguns meses passa fazendo aquele sucesso na mídia, mas logo em seguida aquilo acaba e a gente vai procurar consumir outras coisas. Então é desse modo que funciona a indústria cultural. Então, eles perceberam, portanto, a relevância do rádio, da TV e hoje nós podemos dizer também da internet. Então isso tem como finalidade a difusão da ideologia da classe dominante nas sociedades capitalistas contemporâneas, perpetuando o capitalismo como um sistema político inabalável e hegemônico. Quer dizer, aquele que domina a tudo e a todos. Então, é essa, hoje, a grande finalidade da indústria cultural. Então, a gente pega o Jornal Nacional, por exemplo, ou qualquer outro jornal televisivo, então eles dão uma notícia, uma manchete logo no começo do jornal, fala alguma coisa a respeito dela, mas na sequência ele vai falar da economia, vai falar de guerra em países estrangeiros, vai falar do clima-tempo. No último bloco, ele vai falar, no penúltimo bloco, ele vai falar da manchete principal, e depois ele vai falar de esporte. Ou seja, falar de esporte no final do jornal é, de certo modo, para neutralizar tudo aquilo que foi noticiado e que tinha algum fundamento de verdade, que era interessante para a vida da gente e que foi noticiado durante o jornal. Para a maioria das mulheres, o pior vem depois do jornal, a novela. Ou seja, é justamente para anestesiar, para alienar as pessoas para que fiquem fora da realidade. Quer dizer, a gente é, de certo modo, vítima dessa realidade, né? Dessa realidade nua e crua, que é o consumo. Então, a indústria cultural, ela leva ao consumo e ela favorece a esse consumo. Mas, ao mesmo tempo que a gente consome para satisfazer necessidades para encontrar a felicidade, em dados momentos, a própria indústria cultural, ela nega tudo isso, à medida em que os produtos vão ficando obsoletos, uma coisa vai substituindo outra, e a gente tem que estar muito mais atento para saber o que tem de novidade do que aquilo que realmente a gente necessita. A gente está mais atento para as novidades do que para aquilo que a gente realmente precisa. Então esse é o negócio aí da indústria cultural. Então, de repente, o que é importante na indústria cultural? A Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, elas foram produto da razão ou não? Para Max Horkheim, foram produtos da razão, embora eu tenha um conhecido professor meu que disse que se os homens agissem pela razão, o tempo todo a gente teria evitado a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais se o homem tivesse seguido a razão. O Max Horkheim e Theodor Adorno vão dizer justamente o contrário. A Primeira Guerra Mundial ela foi produto do excesso de razão.
Ou seja, não foi o macaco chimpanzé que fez a metralhadora e o fuzil para ser usado na Primeira Guerra Mundial. E depois deles veio a Segunda Guerra Mundial, depois desses dois primeiros filósofos da escola de Frankfurt, que logo depois ela continuou também, né, com Jules Habermas, que agora tem 93 anos. Bom, então, esses filósofos, eles vão dizer que a razão instrumental, ela vai lá na natureza, pega um produto, manipula no laboratório e pode fazer esse medicamento que eu tenho aqui na mão agora. Isso aqui é uma Doralex, eu utilizo esse medicamento para curar dor de cabeça. Mas eu também posso ir lá na natureza, pegar material, manipular e fazer a bomba atômica justamente para dar dor de cabeça nas pessoas. Isso é brincadeira, mas a razão instrumental faz isso. Então, mais tarde, o Jules Habermas, que vai dar continuidade a esse pensamento da escola de Frankfurt, ele vai dizer o seguinte: nós precisamos criar uma razão alternativa, que é a razão comunicativa. Substituir essa razão instrumental, dominadora da natureza e do homem, por uma razão comunicativa, onde dialoga sujeito com sujeito para ninguém se tornar sujeito. Ou seja, dialogar quem manda com quem obedece para ninguém se sentir sujeitado. Essa que é a verdade que Jules Habermas veio tentando e vem tentando ainda. Ele de vez em quando fica um pouco doente, já está de uma idade avançada, mas ele ainda vive lutando para que se estabeleça no mundo essa razão comunicativa. Vocês não imaginam o quanto ele está sofrendo com os efeitos das guerras que estão acontecendo aí pelo mundo afora, porque ele acha que nós ainda continuamos utilizando a razão instrumental ao invés de estar usando a razão comunicativa, que promove a dignidade do homem e promove também a defesa da natureza. Então, agora, na sequência, nós temos aí uma questão que nós vamos trabalhar com ela, e essa questão, ela, na verdade, ela está relacionada com o pensamento de uma artista e desses dois filósofos da escola de Frankfurt. Então, essa atividade nós vamos encontrá-la na página 103 do nosso material didático, e diz o seguinte: a artista plástica americana Cindy Sherman, em sua série de retratos, elaborou uma interessante reflexão acerca das imagens despersonalizadas produzidas pela mídia. Em Dialética do Esclarecimento, Theodor Adorno e Max Horkheimer tecem uma crítica radical ao projeto de emancipação iluminista, bem como à indústria cultural. Após a leitura do trecho a seguir, escolha a alternativa que se adapta às ideias dos filósofos e da Sherman. Bom, quanto mais firmes se tornam as posições da indústria cultural, mais sumariamente ela pode proceder com as necessidades dos consumidores, produzindo-as, dirigindo-as, disciplinando-as, inclusive suspendendo a diversão. Ou seja, ela promete, mas não realiza. Ou seja, aquela coisa de que promete a felicidade, mas em dado momento tira. Por exemplo, quando os produtos ficam obsoletos. Nenhuma barreira se eleva contra o progresso cultural. Se a necessidade de diversão foi, em larga medida, produzida pela indústria, que as massas recomendavam a obra por seu tema, foi sempre possível notar na diversão a tentativa de impingir mercadorias, ou seja, a tentativa de consumir o necessário, mas também de transformar a arte em mercadoria, produzindo uma espécie de arte desnecessária. Mas a afinidade original entre os negócios e a diversão mostra-se em seu próprio sentido, a apologia da sociedade. No caso, nós vamos ter uma sociedade dominada aí pelo modo de produção capitalista. Divertir-se significa estar de acordo. Divertir-se significa sempre não ter que pensar nisso, esquecer o sofrimento, até mesmo onde ele é mostrado. A impotência é a sua própria base. É, na verdade, uma fuga, mas não, como afirma, uma fuga da realidade ruim.
mas da última ideia de resistência que essa realidade ainda deixa subsistir. Então, aquela capacidade de revolta, ela praticamente acaba. A liberação prometida pela diversão é a liberação do pensamento como negação. Aí vem o descaramento da pergunta retórica. Mas o que é que as pessoas querem? Consiste em dirigir-se às pessoas como sujeitos pensantes quando sua missão específica é desacostumá-la da subjetividade. A indústria cultural realizou maldosamente e moldou maldosamente o homem como ser genérico. Bom, aí nós temos o trecho, ele é tirado dos escritos de Max Horkheim e Theodor Adorno. Então, agora, na letra A, nós temos, tanto para os autores como para Sherman, a obra de arte não possuiria autonomia e força de convencimento para confrontar a indústria cultural. A arte somente se manifesta factível como expressão burguesa. Então, na verdade, tanto os autores quanto ela, eles sabem que a arte não é só uma expressão burguesa, embora seja manipulada pela burguesia. Os filósofos de Sherman destacam a possibilidade da autonomia na sociedade moderna. Esta valoriza a alteridade dos indivíduos através da indústria cultural, admitindo a diversidade dos comportamentos e de pensamento. Não, além de querer transformar as pessoas em massa, massificar as pessoas, acabar com a individualidade, não valoriza a alteridade, que são as nossas diferenças. Então, na letra C, Sherman denuncia que somos únicos, como pensamos ser. Evidenciando alguns tipos femininos, Sherman elogia a despersonalização do indivíduo, como os filósofos também o fazem. Sherman indica o corpo como via para a libertação do indivíduo. O corpo mas ao usar qualquer moda sem saber o que está usando e o que ela simboliza, então isso não ajuda a emancipação das pessoas, isso é denunciado por ela. Então, segundo Adorno e Horkheim, os bens culturais não moldam os gostos dos indivíduos. Isso aí, ler a continuidade da questão é até desnecessário, porque molda, né? Então, Sherman, por sua vez, trata da relação entre imagem e corpo e subjetividade, ao elogiar cenas clichês presentes no imaginário social, que também são produzidos pela indústria cultural. Ela não sacraliza a produção da indústria cultural e nem elogia cenas e clichês, principalmente esses que alienam. Então, nós vamos ter como resposta a letra E. Para os filósofos, os fins da indústria cultural são exclusivamente comerciais. Os meios de comunicação mantêm os homens obedientes, mesmo nos momentos de lazer. Às vezes a gente consome mais durante o tempo de férias do que durante o período em que estamos trabalhando. Já Sherman utiliza seu corpo como suporte para criticar as máscaras que compõem o universo midiático. Então, essa é a resposta certa dessa questão e agora eu convido vocês também a continuarem verificando as nossas aulas, os nossos materiais e agora nós estamos com uma grande vantagem. E qual é a grande vantagem agora? Nós podemos acessar as nossas duas plataformas, não apenas para rever as aulas e rever os exercícios, mas para cada vez mais fortalecer o nosso conhecimento, uma vez que quando a gente recorre, quando a gente vê uma segunda vez, a gente consolida muito melhor o nosso conhecimento. Acesse essas plataformas que estão aí na sua tela e vamos em frente. Conto com vocês no próximo encontro, onde estaremos falando sobre educação, né, e instrução. Existe diferença entre educação e instrução? Veremos na próxima aula. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.